E aí pergunta, né, logo no início desse texto, pergunta se você já jogou uma pedrinha na água. Quando a gente joga uma pedrinha na água, ela forma esses círculos, né? Aí, né, a pedra cai logo aí no centro e vai formando esses círculos, que são essas vibrações que a pedrinha forma na água. Isso se assemelha às vibrações do som, né? Algo semelhante acontece com as vibrações do som. Elas também formam as ondas que se espalham. Entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás, né? E aí no detalhe tá, tampei a câmera. No detalhe tá lá. Esse espalhamento é chamado de propagação. Então, quando a gente fala, o som ele é propagado pelo ar, né? E aí ele se espalha, levando aí esse som, né? Esse barulho da nossa voz. E tem aí no exemplo a molinha, né? Que diferente da água lá, né? Das ondinhas da água, o que se assemelha ao som é essa molinha, né? Então, quando a mola é puxada para frente e para trás, ela cria uma onda que viaja pela mola, né? Isso é como som. Quando a gente fala, ele cria essa onda, né? Que é o barulho, que aí a gente consegue pronunciar, falar as palavras. Não é nem só falar, pronunciar, produzir. A palavra que eu quero dizer, produzir a palavra. Quando o ar passa pela nossa corda, pelas nossas pregas vocais, ela emite essas vibrações que nos permitem produzir esse som. E quando esse som sai da nossa boca, ele gera essas vibrações e se espalha, né, pelo ar, como uma forma de propagar, né? Ele se propaga pelo ar. O som ele se propaga pelo ar. Aí no exemplo, a gente tem uma menininha aí tocando violão para falar da propagação, né? A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em meios líquidos, como a água, gasosos, como o ar, e sólidos, como a madeira. Por exemplo, o movimentar das cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração é propagada, né? Ela espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até as nossas orelhas, onde são percebidas. Então, aqui é só representação. O que eu quero que vocês imaginem é isso, né? Essas ondas que saem pelo ar, elas não são perceptíveis ao nosso olho. A gente não vê essas ondas. A gente as ouve, né? Nós ouvimos essas ondas porque elas são propagadas pelo ar. E elas também podem ser propagadas por meios líquidos, né? Como a água, gasosos, como o ar, e sólidos, aí como a madeira, né, podem também propagar o som. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir sons. Então, o que nos faz ouvir esses sons são essas ondas sonoras que são produzidas e levadas, propagadas por esses meios. Então, esses meios de propagação do som é o que leva as ondas sonoras. Está explicado? Se não, vocês me falam, tá? Que a gente volta e a gente tenta explicar de uma outra forma para que vocês entendam. Então, vamos recapitular? Eu sei que é novidade, diferente, e pode ser que vocês tenham dúvida. Do início, né? O nosso pulmão, nós respiramos, inspiramos o ar. Ele entra para o nosso pulmão. Ele entra pelo nariz,
passa pelas nossas pregas, que estão abertas, e entra para o nosso pulmão. Voltando na inspiração, quando você fala, quando você respira, as preguinhas estão abertas e fecha, né? E aí, quando você fala, o ar passa pelas pregas, fazendo essa vibração, gerando o som. Quando sai pela sua boquinha, você formula o som, né? Então, não é suficiente até aqui, quando o ar sai pelas pregas. É todo em todo, né? É o ar que sai do pulmão, que passa pela prega vocal e que sai pela nossa boca, formando aí, a partir do nosso cérebro, as palavras. Ok? Então, começa no pulmão, passa pela nossa prega vocal, pelas nossas pregas vocais, sai pela nossa boca e a gente formula as palavras que nós queremos dizer. Isso é a forma com que nós geramos, produzimos o som. Agora vamos pensar na forma com que ele é propagado, espalhado, levado, né? Essas ondas que saem da nossa boca, elas se encontram com partículas que, no caso, gasoso, o ar, líquido, a água, sólido, a madeira. Então, elas encontram essas superfícies, encontram esses meios que levam, propagam esses sons. Eu estou dando o exemplo da voz, mas poderia ser o passo, o tic-tac do relógio, a batida do violão. Então, todo som, ele é propagado por algo, né? Ele tem o seu meio de propagação. Vamos ver alguns meios de propagação. Então, na água, o som se propaga mais rápido que o ar. Nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água, por isso captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Então, e aí mostra os golfinhos, né, que eles se comunicam por meio de sons que se propagam na água. Então, os animais, as baleias também emitem sons que são propagados na água. Para a gente, como o nosso ouvido não está preparado para aquele meio, né, para a água, então nós ouvimos as coisas distorcidas. Já os animais que são marítimos, que são daquele meio ambiente, eles conseguem não só produzir, como compreender também. Nos meios sólidos, como a madeira ou metal, o som se propaga mais rápido do que no ar. Então, a água propaga o som mais rápido. Os meios sólidos, né, madeira, metal, qualquer superfície sólida, propagam o som mais rápido do que o ar. Aí lá está o exemplo. Se encostarmos, aqui foi bem apagadinho para mim. Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. Não tem? Que a sua mãe, antes de você chegar perto, ela já sabe que é você? Pois é. Ela ouve o passinho lá, você correndo assim, ela já fala, tá vindo, né? Então, é a propagação do som do seu passinho no chão, tá? No espaço sideral, entre os planetas, as estrelas, como se trata de um espaço vazio, onde não existe ar ou outras partículas, as vibrações do som não se propagam. Então, no espaço, não há propagação de som, porque não tem nenhum condutor, né? Não tem ar, é um espaço vazio, então não tem nada que faça com que o som seja propagado, né? Aí lá, depois dos planetinhas, né, da ilustração dos planetas está lá. Sinais sonoros emitidos no espaço não se propagam, ou seja, não podem ser ouvidos, porque não tem nada, né, nenhum meio para propagar, tá? Esse sinal sonoro. E aí, nesse quadrinho, você sabia, achei muito interessante, porque a gente normalmente primeiro vê o relâmpago e depois de algum tempo a gente ouve o trovão, né? Esse fenômeno, ele acontece junto, né?
quando a nuvem de ar quente e a nuvem gelada, né, elas topam, geram aí um barulho e o relâmpago, né? Geram tudo de uma vez só. Mas como a luz é bem mais rápida do que o som, a gente consegue ver primeiro o relâmpago e aí depois de alguns segundos nós ouvimos o trovão, que são produzidos juntos, mas um vem mais rápido do que o outro. E aí dá até um exemplo para a gente fazer, que é quando você ouvir um relâmpago, quando você vê um relâmpago, né, o desenho lá do relâmpago no céu, o raio, você conta quantos segundos, então você viu o relâmpago? Tá, aí conta, 1, 2, 3, tanto quantos segundos dá. E aí você vai multiplicar essa quantidade de segundos por 340. Essa quantidade de segundos por 340, né, multiplicado por 340, é o lugar, quantos metros o raio caiu longe de você. Interessante, né? Achei muito legal esse exemplo. Quando chover eu vou fazer e eu comento com vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se a gente compreendeu todas essas informações, que são muitas. E vamos tentar compreender e organizar para a gente aprender, né? Então, vamos lá. Observe a ilustração a seguir. Letra A. O que acontece quando a pessoa bate no tambor? O que vai acontecer, né? Esse rapaz sair com o tambor. Quando ele bater no tambor, o que vai acontecer? O tambor vai emitir o som, não é? Quando ele bater, ele vai emitir um som. Então, responda aí. Quando a pessoa bater no tambor, ele vai emitir um som. Letra B. Desenhe na ilustração as ondas sonoras que saem do tambor e se espalham em todas as direções. Lembra que eu falei para vocês que aquelas meia-luas que eles desenham é a representação do som? Então, você vai desenhar aí nessa ilustração acima essa representação do lado do tambor, né? Porque é o tambor que vai emitir o som. Você vai desenhar do lado do tambor essas ondas sonoras se espalhando. E na letra C, faça um X na pessoa que vai ouvir o som primeiro, o som do tambor primeiro. E por que você acha que o som chegará primeiro a essa pessoa? Então, pelo que a gente viu e percebeu aqui na explicação, o som vai chegar primeiro na moça, né? Por quê? Porque ela está na frente. Se o som ele é levado pelo ar, né? Neste caso aqui pelo ar, porque poderia ser na água, quase eles estivessem na água, ou numa superfície sólida, mas nesse caso específico será levado pelo ar, será espalhado pelo ar, propagado pelo ar. E quem está primeiro? Não é a moça? Então, ela está na frente, então ela vai receber primeiro essas ondas sonoras. E depois o surfista aí. Então, anotem aí, por favor. Na número 2, Pedro e Lucas colocaram um relógio sobre uma mesa grande de madeira. O relógio está em uma extremidade da mesa e os meninos na outra. Então, eles colocaram o relógio de um lado e foram para o outro lado da mesa, que aqui no caso eles falam que é uma mesa grande. Para ouvir o tic-tac, eles encostaram a orelha na mesa. Você acha que fazendo isso eles realmente vão escutar o som do relógio? E por quê? Faz aí na sua casa, pega o relógio, coloca de um lado, um relógio analógico, né? Porque senão não faz tic-tac. Coloca de um lado da mesa e vai para o outro e coloca o ouvido. Ou então você pode pedir para alguém, não tem um relógio analógico. Pede para alguém estar do outro lado da mesa e fazer um toque-toque. E você do outro lado coloca o ouvido na mesa para ver se você percebe. E aí? Após a sua experiência, relate aí se você ouviu e por que você acha que esse som foi propagado, né? Número 3. Você já viu fogos de artifício? Em geral, vemos as luzes coloridas um pouco antes de ouvirmos o som. Isso acontece por quê?
Então, acontece, no caso dos fogos de artifício, acontece da mesma forma que o relâmpago e o trovão.